E na palestra de hoje diz assim, olha, superando os limites. Muitos têm vivido uma vida financeira muito limitada. E a razão desta limitação na sua vida são 3 sentimentos. A pergunta que fica é, quais são e como então superá-los? A palavra de Deus ensina-nos como superá-los, né? Aí pede aqui para abrir o texto de 2 Coríntios 6:12, que diz assim, olha, não estais, disse o apóstolo Paulo, limitados em nós, mas estais limitados nos vossos próprios sentimentos, afetos. Ponto. Até aqui, nós entendemos que existe sentimentos que podem nos limitar diante da nossa vida. E aqui mais à frente fala de 3 sentimentos. 3 deles, mas que fique claro que não só existe 3. Meu Deus do céu, se for fazer a lista de sentimentos que podem limitar uma pessoa ou que levam uma pessoa a se limitar, são vários. Mas os 3 que tem aqui fala 3 sentimentos que impedem uma pessoa de prosperar. Primeiro sentimento, o apego. Segundo sentimento, inferioridade. Terceiro sentimento, a desistência. Mas existe vários outros. O medo, a insegurança e aí por diante. Mas vamos focar esses 3. E antes de nós lermos um a um, deixa eu falar sobre esse texto que eu vou recordar aqui novamente. Paulo disse, não estáis estreitados ou limitados em nós, mas estáis estreitados e limitados nos vossos próprios afetos, sentimentos. A pergunta é, qual o limite de Deus? Quando Paulo falou aos coríntios sobre não ter limites em nós, quando ele falava não ter limite em nós, ele se referia à palavra, ao que ele estava levando, ao evangelho, à palavra de Deus, à fé. Então, o que ele quis dizer é o seguinte, olha, o que nós estamos passando para vocês, não há limites. Em Deus não há limites. Veja que todos nós, ao longo da nossa vida com Deus, temos visto isso diante dos nossos olhos. Porque para tudo que em nossa vida encontramos limites, Deus mostra que Ele tem uma solução para isso. Para o doente, Deus diz, eu sou o Senhor que te sara. E quantos aqui já viram pessoas curadas pelo poder da fé? De doenças que na medicina não tinha cura. Isso é incontestável, quem já viu? Então, de repente na tua própria vida, para o solitário, Deus diz que aquela pessoa vai ter família, que a família dela vai ser abençoada, tua esposa, a roda da tua mesa, os teus filhos serão prósperos, serão abençoados. E quantos de nós aqui já vimos pessoas que, meu Deus do céu, elas não eram boas nem com elas, quanto mais com outras. Pessoas que não tinham convívio com ninguém, eram pessoas perturbadas, foram transformadas e hoje elas têm famílias, casaram-se, têm uma vida exemplar para a glória de Deus. Eu lembro do senhor maluco, doido, era maluco, né? Eu peguei o testemunho dele, ele disse, olha pastor, quem eu sou hoje, quem eu era, tem até gravado esse testemunho, ele falou, a minha vida toda era no manicômio, tomando remédio. Eu vivi internado, perturbado, esquizofrenia e tudo que não prestava. Minha mãe lutou por mim. Eu comecei a buscar Deus, porque eu saí daquele estado crítico, comecei a buscar Deus, Deus me curou. Hoje eu sou empresário, hoje eu tenho família, hoje eu tenho filhos. Era impensável, na condição que eu estava, eu ter família. Qual o limite de Deus? Se para um maluco ele deu condição de ter o quê? Família. Para aquele que está na miséria, Deus diz que ergue do pó o desvalido e do monturo o necessitado. Quantos que entraram por essas portas que literalmente, temos casos de pessoas que literalmente moravam na rua, eram mendigas, pessoas que viviam numa miséria, hoje dão emprego. E você sabe disso.
Porque qual é o limite de Deus? Se um mendigo, morador de rua, uma pessoa que vivia na miséria, hoje está a dar emprego, qual o limite de Deus? Porque foi o trabalho de Deus dentro dela, para que ela se livrasse daquela vida e abraçasse uma nova. Para aquela pessoa que tem problema interior, que toma calmante, deprimida, quer se matar, hoje ela é uma pessoa cheia de paz, é uma pessoa comunicativa, é extrovertida. Outrora ela era uma pessoa deprimida, trancada, introvertida. Hoje é uma pessoa extremamente amorosa, ajuda o próximo. Não é nem fumaça do que era, foi transformada por dentro. E Deus prometeu: eis que eu vos dou a minha paz eu vos dou, não como o mundo dá. Deus dá o Espírito Santo e muda um ser humano de dentro para fora. Aí eu pergunto para você que está aqui, qual o limite de Deus? Qual? Se na saúde Ele pode transformar, se na família Ele pode transformar, sem falar daquele viciado que era escravo de droga, uma pessoa, um ser humano deplorável, que ninguém queria estar perto, que nem a família queria. Hoje é uma pessoa que ajuda outros viciados a saírem do vício. Aí eu pergunto para você, qual o limite de Deus? Então, diante de tudo isso, Paulo disse, vocês não têm limite na fé que nós estamos passando. Não há limite na palavra que estamos a passar. Não há limites no Deus que estamos anunciando. Não é religião, hein? Aí Paulo diz, mas vocês estão limitados. Vocês estão limitados em sentimentos. Vocês estão limitados em emoções. E eu pergunto, quantas pessoas que ficam olhando para trás? Quantas pessoas que o tempo está passando e elas estão lá guardando o sentimento de mágoa, sentimento de autocomiseração, se vitimando, coitadinha de mim, se colocando sempre na posição, não posso, não consigo, estou velho, estou isso, estou aquilo, e etc e tal. Porque eu não tive pai, porque eu não tive mãe, porque eu fui preso, porque isso, porque aquilo, não tem A nem B. Você que está se limitando. É aquilo que a gente falava em outra palestra, né? Hoje você pode não pilotar um avião. Mas quem disse que você não pode? Só não pode pilotar um avião quem está morto. Já viu algum morto pilotar avião? Então. Mas se você buscar os meios para isso, e você crê e quer se colocar à disposição para buscar isso, você pode. Tudo podemos. Eu lembro de uma senhora que me procurou em 2017 para dar o testemunho dela. 65 anos, tinha se formado. Eu não recordo se foi em psicóloga ou em advogada. E ela disse assim, pastor, hoje eu realizei meu sonho. Quando eu entrei aqui, misericórdia. Eu era eu estava um farrapo de gente, um lixo. Deprimida, tomando remédio, eu tinha tentado me matar. E depois que eu aceitei essa fé, eu entendi que não importa a minha idade. Eu posso realizar meu sonho. E ela realizou o sonho dela. Qual o limite? O limite quem põe a própria pessoa. Quando essa começa a dar ouvidos àquela voz do problema, porque tem a voz do diabo e a voz do problema, que diz, olha só, se até aqui com 70 tu não tem nada, daqui para frente, pior ainda. Se até agora você não foi, olha, você é imigrante, você é isso, você é aquilo, misericórdia. Então o sentimento limita, faz a pessoa que dá ouvido, que se prende àquela ideia, aquele passado, não avança, porque ela sempre vai tentar com aquele receio, sempre vai tentar com aquela ideia, já vai pensando que não vai dar certo. E quando não dá, ela própria diz, estava bom demais para ser verdade, ela sabia que não ia dar certo mesmo. Porque ela não crê. E está escrito, se creres, verás. Vamos falar aqui desses 3 sentimentos, para a gente fazer aqui uma observação. Primeiro sentimento que limita uma pessoa, apego.
O apego a coisas e pessoas tem feito muitos fracassarem financeiramente. Quem nunca ouviu falar que o dinheiro é a raiz de todos os males? Não é o dinheiro, e sim não é o dinheiro em si que é a raiz de todos os males, e sim o apego a ele, como está escrito em 1 Timóteo 6,10. Eu já tenho aqui aberto, já vou ler para você, só concluindo aqui essa referência que diz que não é o dinheiro que é a raiz de todos os males. Em 1 Timóteo explica que a raiz de todos os males é isso aqui. Está aqui. Então, 1 Timóteo 6,10 diz: porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmo com muitas dores. Então o dinheiro não é o problema, mas é o apego a ele. Pois bem, o problema é que o apegado ama o dinheiro e fere todos os seus princípios e valores, tornando-se uma pessoa imoral por causa dele. Então, um dos sentimentos que limita as pessoas é justamente ela ter o coração em coisas e em pessoas. E uma dessas coisas é o apego ao dinheiro. E muitas vezes a pessoa, nessa ânsia ou nessa ambição cega, porque há ambição que não é errado, mas há aquela que é cega. Nessa ambição cega, a pessoa quer ganhar dinheiro a todo custo, ela quer subir na vida a todo custo, ela quer ganhar dinheiro rápido e acaba se deixando levar por coisas e por negócios e por atitudes que são erradas e acaba desviando a sua vida de Deus e fazendo o que não deve. Bem, penso que este apego se refira a isso aí. Não apenas no sentido lá fora, mas também com Deus. Porque há pessoas que não crê no altar, não crê na fidelidade ao altar, porque Deus é um Deus galardoador, Deus retribui. Ele diz que aquele que planta, colhe. Dá e dá-se-vos-á. Boa medida, recalcada, sacudida, transbordantemente vos dará. À medida que medirdes, serás medido. Jesus, ele elogiou e abençoou a viúva, porque ela na pobreza pegou o melhor que tinha e deu, 2 denários, 2 dias de trabalho. Aquela viúva creu, ela não estava apegada àquilo e foi abençoada por isso. Mas há pessoas que querem se beneficiar do que Deus tem para dar, mas elas não dão sinal da sua fé a Deus. E por serem apegadas ao pouco que têm, elas dizem assim: mas como que eu vou dar se eu não tenho? Realmente, se você não tem nada, como que você vai dar? Mas toda pessoa tem algo para dar, mesmo que não seja muito. Veja que quando Deus pediu oferta ao povo de Israel para construir o tabernáculo, Deus disse: olha, fala aos filhos de Israel que tragam ouro para a obra de ouro, prata para de prata, bronze para de bronze, todo coração que voluntariamente quiser fazer isso. Quem não tiver ouro, prata e bronze, traga púrpura, traga linho. Deus foi falando, traga de acordo com a sua condição, mas todos podem servir Deus. Mas muitos, por estar apegados às coisas materiais, dão desculpas. Mas eu não posso. Mas se 100% já não é suficiente, se eu devolver o dízimo, vai ficar menos. Realmente, se você não crê, realmente vai ficar menos, porque tem que ter fé. Para tomar posse da promessa, tem que ter fé. Então, esse apego faz com que a pessoa lá fora faça coisas que não deve e o que deve fazer, que é crer em Deus, ela não crê. Porque ela está tão apegada ao pouco que ela acha que se ela colocar no altar, vai fazer falta. Quando, na verdade, o nosso Deus é multiplicador. Ele multiplicou os 5 pães e 2 peixes. Segundo o sentimento que limita uma pessoa. Esse aqui é demais, hein? Qual é? Inferioridade. O sentimento de inferioridade tem sido a causa do insucesso de muitos. Quantos não são aqueles que não progridem por sentirem-se incapazes de algo? É uma pergunta. Julgam-se inferiores pela falta de estudo, pela cor da pele, grau, parentesco, etc. Isto faz a pessoa ficar o quê? Travada
ela não sai do lugar. Meu Deus. Bem, poderíamos falar mais um pouco a respeito disso, mas eu acho que está claro, né? Poxa, se você não acreditar em você, quem vai acreditar? É ou não é? Se eu não acredito em mim, quem vai acreditar? E a pessoa, normalmente, quando ela tem esse complexo de inferioridade, ela não se vê merecedora. E aí que está a questão. Existem pessoas que ela imagina, aquela casa ali eu não mereço, não é para mim. Aquele carro não é para mim. Olha, viajar para esse lugar não é para mim. Então é para quem? Se tudo que Deus criou é bom, está lá escrito, tudo que Deus criou é bom e aceito com ação de graças. Ele disse, comereis o bem dessa terra, o melhor dessa terra. Se eu não me vejo merecedor daquilo que Deus está a prometer para mim, então o problema não está aí fora, e nem muito menos em Deus, está em mim. Que não aceito aquilo que Deus já determinou. Eu posso não ter hoje, mas nada melhor do que o amanhã. Porque quem planta, colhe. Mas eu tenho que crer, eu sou digno do melhor. Eu sou digno do melhor. Eu vou lá em Israel visitar a terra que o Senhor Jesus pisou com os pés. Vou lá fazer um tour nos lugares onde o meu Senhor operou os milagres. Para isso você tem que ter o quê? Boa vontade? É isso? A Bíblia na mão? Para isso você tem que ter o quê? Qual é a palavra-chave? Dinheiro. Que fé você já tem. E mesmo tendo fé e não tiver dinheiro, você não vai para Israel. É ou não é? Então use a fé para prosperar. Então, você tem que se ver merecedor. Eu mereço aquela melhor casa, porque eu quero dar o meu testemunho. Eu mereço o melhor. Então a pessoa que ela se sente inferiorizada, ela se vê como não merecedora das coisas. Não, eu sou merecedor do melhor. Porque Deus me escolheu. Ele me chamou. E Ele disse, eu vos escolhi para que vá e viva uma vida miserável. Está escrito? Eu vos escolhi para que vá e venda o almoço para comer na janta. Eu vos escolhi para que vá e viva só no quase. Quem dera. Ah, se eu conseguisse. É isso? Eu vos escolhi, disse Jesus, e vos designei para que dê fruto. Amém? Esse fruto não diz respeito apenas a minhas atitudes mudarem, mas se mudou dentro, tem que mudar fora. Se mudar dentro, tem que mudar do lado de fora, não faz sentido. Ele quer que as pessoas vejam Ele em mim, através de uma nova pessoa e de uma nova vida. Por isso, não se coloque aí como uma pessoa que não merece. Sinta-se merecedor e lute por isso. Amém? Terceiro sentimento que limita uma pessoa a alcançar a promessa, a vida de Deus. Desistência. Esse tem sido um dos piores atrapalhos na vida financeira de muitas pessoas. Quantos têm sentido a vontade de desistir, impulsionado pelas dificuldades que enfrentam diante da sua empresa, ou até mesmo no seu trabalho? Saiba uma coisa, é nessa hora que a sua reação precisa ser o quê? Diferente. Veja que interessante. Quando diz que a desistência é um dos sentimentos que limitam a pessoa, realmente. Só que existem situações que você tem que usar a fé inteligente. Eu tenho que desistir daquilo que não é bom. Eu tenho que desistir daquilo que não é eficaz. Eu tenho que desistir daquilo que não é, podemos assim dizer, frutífero, e partir para aquilo que é eficaz, que é inteligente, que é eficiente. Nós falávamos tempos atrás de Moisés que atendia o povo e não conseguia dar conta, porque o modo que ele agia, a maneira que ele tratava o atendimento com as pessoas
era ineficiente. E foi preciso alguém dar um conselho para ele e dizer, olha, está errado isso aí. Aí ele disse, mas Deus pede que eu atenda o povo. Aí o sogro falou, tudo bem, o fato de você fazer para Deus não significa que você tem que fazer desse jeito. Você está fazendo errado. Faz assim que Deus vai te abençoar. Levanta auxiliares para te ajudar. Então ele tinha que desistir daquela maneira que ele estava agindo e agir de uma outra. Então, nós temos que ter essa percepção. Se você está num trabalho que você está sendo explorado e não é valorizado, e você diz assim, olha pastor, eu quero abrir meu próprio negócio, eu quero partir para uma outra, eu quero ir para frente, e você vai desistir daquele trabalho para abrir teu próprio negócio, você vai desistir de trabalhar naquele lugar para ir para um lugar que te valorize, eu pergunto, você está desistindo por negativo? Isso é uma questão de inteligência. Se você não é valorizado, se você não ganha como deveria, se você não é tratada como deveria, estar ali é a maior tolice que você comete. Agora, existem pessoas que desistem do que é bom. Existem pessoas que começam a cuidar da sua saúde, desiste. Começa a investir na sua empresa, em pessoas, ela própria se aperfeiçoar no que faz. Enfim, você sabe que muita gente faz o que você faz, então fazer melhor, ela desiste. Quantas pessoas que começam um curso, desiste. Começa a cuidar do seu corpo para ter uma saúde em dias, desiste. Quantas pessoas que tudo que elas começam, elas deixam no meio do caminho. Até no seu relacionamento com quem? Com Deus. Ela começa a buscar, daqui a pouco desaparece. Ela começa a ser fiel, depois para. Ela começa a obedecer a palavra e depois abandona. Então aí não é inteligente. Por quê? Porque minha vida só vai dar frutos se houver uma constância, uma perseverança. Então o sentimento de desistência vai me limitar. Vai me limitar a ter o casamento que eu quero. Porque para você ter o casamento feliz, você precisa permanecer fazendo a tua parte, mesmo que a outra pessoa não faça parte dela. Para você ter os seus negócios prósperos, você vai ter que continuar lutando, buscando ali uma ideia, buscando pessoas que venham somar, buscando melhorar. Se você desiste, a coisa vai ficar ruim. Então, em todos os aspectos da vida, o desistir faz com que a vida ande para trás, ela não avance. Amém? Então, se você reconhece que um desses sentimentos, embora exista mais, tem te atrapalhado, nós vamos pedir a Deus agora que arranque esse limite, como diz aqui o tema, superando o quê? Os limites. Que você seja livre do apego, livre do complexo de inferioridade, ou qualquer sentimento assim, e da desistência. E que você se torne forte, que você se veja merecedor, e que você coloque toda a sua fé em Deus, e venha superar toda e qualquer situação. Amém?